seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, eu peço inicialmente que fique até o final nesse vídeo para que você não perca nenhum detalhe e que não tenha mais dúvidas ao final dele. Também gostaria de dizer que agora eu sou oficialmente uma maga olímpica. O que isso quer dizer? Eu faço atendimentos de forma profissional com os espíritos olímpicos, aprendo muito mais sobre eles, mas também que eu já sei muito sobre eles, né? Isso significa também que eu já sei muito sobre eles. Então, se você tem interesse em realizar um atendimento comigo, ou tem alguma curiosidade também sobre os espíritos olímpicos, eu convido você a dar uma acessada no meu Instagram, que ele tá aí no comentário fixado logo abaixo. Vamos começar! Muita gente confunde espíritos olímpicos com consciência planetária. Essa é uma dúvida muito comum, é uma confusão muito comum. Por quê? Para que a gente consiga descrever para as pessoas a forma de trabalho, linha de trabalho dos espíritos olímpicos, a gente compara com planetas, né? Os planetas, eles têm as suas características e pegando essas características que já são dos planetas, a gente compara com a forma que os olímpicos trabalham no objetivo de fazer com que as pessoas entendam de uma forma mais fácil, simplificada, a forma que os olímpicos trabalham, né? A linha de trabalho dos olímpicos. Significa que eles são seres planetários? Não. Significa que se um dos planetas que está comparada, né, a linha de trabalho, né, um dos planetas que são deles, ou eles sendo de um planeta bem entre aspas, se esse planeta for destruído, significa que eles serão extintos, que os olímpicos sumirão? Também não. E são perguntas muito comuns, né? Eu não julgo a pessoa que tem esse tipo de dúvida, porque no começo também me confundia bastante. Eu acreditava fortemente que os olímpicos e a consciência planetária eram praticamente a mesma coisa, mas são diferentes, eu garanto. Vamos começar com os olímpicos, que agora eu já tenho uma propriedade maior para poder falar sobre e explicar para vocês, gente. Olha, me desculpem, eu tô com a rinite muito atacada. Para quem não sabe, eu moro assim num lugar muito seco e é só pó onde eu moro. Então eu tô com a rinite muito atacada. Se eu estiver fungando aí no decorrer do vídeo, me perdoe, tá? Eu já tô pedindo desculpas de antemão, que eu sei que isso é chato. Vamos lá. Começando com os espíritos olímpicos. O que são os espíritos olímpicos, afinal de contas, Esperança? Eles são os Gênesis. Isso mesmo, os olímpicos são a criação. E a criação só existe por causa deles. A princípio parece um tanto confusa, né? Essa explicação um tanto confuso, um pensamento um tanto confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês. Espero que entendam. Vou usar de exemplo o planeta Júpiter, o espírito olímpico Betor, que é relacionado, comparado a Júpiter. Betor, ele é responsável por expandir as coisas, pelo poder de expansão. E, devido à nossa querida lei hermética, tudo que está acima é como o que está abaixo, ele também é responsável por retrair. Ele expande e retrai. Tudo aquilo que funciona para um lado vai funcionar da mesma forma, na mesma intensidade para o outro lado. Nunca se esqueçam disso. O pêndulo, ele sempre vai na mesma medida para ambos os lados. Pensando nessa lógica, a gente já pensa no Big Bang. O Big Bang, ele foi basicamente uma grande explosão que se expandiu e criou vida pelo universo, e criou o universo. Pensando no Big Bang, a gente já teve uma resposta sobre Betor. Por exemplo, a expansão do Big Bang foi efeito de Betor, foi ação de Betor.
E surgindo o Big Bang, Betor surgiu. Conseguem entender mais ou menos? Agora falando, por exemplo, sobre Aratron, o grande destruidor, né, que a grande maioria das pessoas só evoca Aratron com esse objetivo, né, destruição, morte, por aí vai. Mas, pensando em Aratron, do mesmo jeito que ele destrói, que ele mata, ele também dá vida, ele vitaliza, ele revitaliza, né? Tanto que no Grimório, se eu não me engano, a explicação dele é que ele é capaz de dar 700 anos de vida para alguma criatura. E a vida, ela só existe por causa de Aratron. Aratron é a centelha divina que dá vida, ele é o fogo divino, assim, eu tô tentando comparar para que seja mais simples de entender. Ele é o que seria o fogo divino, aquilo que dá vida, que gera, entendeu? Ele seria aquele lado geracional, mas também o que puxa de volta para ele, o que mata de volta. Ou seja, todo mundo sabe que o nosso corpo humano, ou qualquer corpo de animal vivente, ele tem literalmente uma válvula de autodestruição, de autodecomposição. Quando falecemos, o nosso corpo ele já sabe exatamente o que fazer para devolver ao pó aquilo que saiu dele. Ou seja, o nosso corpo ele libera gases tóxicos, libera bactérias que fazem a decomposição. E se fosse ao contrário, nosso corpo estaria liberando coisas para nos manter vivos. Consegue entender? Então assim que é a linha de trabalho de Betor. Ou seja, a gente compara com os planetas para que fique de mais prática a compreensão. Mas não significa que eles pertencem aos planetas, que eles são desses planetas, que eles fazem parte desses planetas. Na verdade, os espíritos olímpicos, como eles são o Gênesis, o Alfa e o Ômega, o início e fim, a energia deles é extremamente presente. Não acho que seja energia densas, mas são energias extremamente presentes porque eles são materiais, eles estão em tudo. Aratron está em mim, aqui me dando vida, por exemplo. Betor, ele está em mim, multiplicando e acelerando o processo das minhas células, sabe? Ou a expansão do meu conhecimento, da capacidade que meu cérebro tem de conhecer. Ok, está em mim, me curando constantemente, porque as nossas células, elas se matam para que a gente não morra, né? Ao mesmo tempo que elas curam a gente. O nosso sistema de defesa está constantemente trabalhando para que a gente se mantenha vivo. Vocês conseguem entender que os olímpicos, eles são tudo e estão em tudo? E eles farão de tudo para preservar o bem-estar da criação. Ou seja, a criação deve continuar existindo e eles farão com que esse ciclo da criação continue existindo. Nasça, cresça, se reproduza, expande, se cure, envelheça e morra e volte à Terra. Conseguem entender? Consequentemente, isso significa que se o nosso sistema solar for destruído, os olímpicos não deixarão de existir. Eles apenas existem. Eles são o Gênesis, o Alfa e o Ômega. Eles apenas existem. Agora vamos partir para as consciências planetárias. O que difere um olímpico da consciência planetária? Gente, tudo. Vamos começar pelo fato de que a consciência planetária é a consciência do planeta. Todos os planetas, inclusive o nosso, estão vivos e têm consciência. Aquilo que gera energia, que gera um certo tipo de calor, né? Até porque o frio, ele é calor, mas em graus diferentes. Então, tudo aquilo que gera energia, que gera movimento, que gera vida, mesmo que não seja vida humana, mas que gere vida em forma de calor, em forma de energia, está vivo e consciente. Então, os planetas, por serem planetas, né, estarem próximos aí da gente, no nosso sistema solar, eles têm consciência. E essas consciências a gente consegue dividir em duas formas, nossa querida lei hermética. A gente vai ter a consciência planetária, que seria o lado mais racional
dos planetas, o lado inteligente, né? A destra do planeta. E a gente tem o lado mais irracional, mais animalesco, mais primitivo do planeta. Que aí a gente já tem os famosos Cacodæmons, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui porque, né? Enfim, falando sobre a consciência planetária, sendo o lado mais inteligente do planeta, a gente vai ter consciências de todos os planetas. Mas se um planeta deixar de existir, a consciência daquele planeta se extinguirá junto com ele. Se o planeta deixar de existir, a consciência dele também desaparece. Entende? Diferentemente dos olímpicos, que se o nosso sistema solar desaparecer, os olímpicos não desaparecerão. Conseguem entender? Fora que o processo de invocação, de evocação de uma consciência planetária já é mais complexa do que de um espírito olímpico. Por que a liturgia dos espíritos olímpicos é tão simples? Porque eles já estão aqui. Eles são aqui. Então, por eles já estarem aqui, não tem necessidade de abrir portal, não tem necessidade de você ter uma liturgia extremamente complexa para você criar um ambiente propício a abrir um portal para que eles apareçam, porque eles já estão aqui. Eles formam as dimensões e por eles formarem as dimensões, eles estão na 3D. E em todas as outras, porque eles formam as dimensões. Eles expandiram uma única dimensão até inúmeras dimensões. Entendem isso? Já a consciência planetária, a gente tem que criar um ambiente propício para que ela seja evocada, para que o portal seja aberto e a gente consiga evocar a consciência planetária. Então já é uma liturgia, já é uma cerimônia um tanto mais complexa do que a dos espíritos olímpicos. Isso menospreza o poder dos espíritos olímpicos? Pelo contrário. Na verdade, os olímpicos são muito, muito fortes. Porque são a energia da criação, eles são a criação, então eles são muito fortes. Muitos magistas têm o costume de menosprezar o poder dos olímpicos devido à sua liturgia, porque é muito simples. Mas um olímpico, ele tem um poder sobre todas as coisas, porque ele é a criação. Fora que ele tem o cuidado de manter a criação no seu perfeito bem-estar. Se você faz um pedido para um olímpico e não é atendido, é porque o olímpico viu que aquilo futuramente traria maus resultados a você, trariam maus frutos. Então, vamos entender uma coisa. Não existe um extremamente mais forte ou um extremamente mais fraco que o outro. Existem tipos de magia, existem liturgias. Existe aquela magia que vai ser mais perigosa para o mago, que o mago vai correr riscos, como a Goethe. E existe a magia que é menos perigosa para o mago, como a magia dos espíritos olímpicos. Deixaram de ser alta magia? Não. Funcionam do mesmo jeito. Só tem diferença da segurança e também do critério de um. Os olímpicos, eles têm uma natureza angélica. Não angelical, angélica. Então eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre os olímpicos e a consciência planetária. Espero que tenha sido de bom entendimento para vocês. Se houver alguma dúvida, só deixar no comentário. E se quiser um atendimento comigo, eu estarei à disposição. Um beijo e tchau, tchau!